Quantas são minhas iniquidades e pecados? Faça-me conhecer minha transgressão e meu pecado. Jó 13, 23. Você anseia, meu ouvinte, por conhecer sua grande culpa e sentir sua necessidade de Cristo? Tome cuidado para discriminar entre a obra do Espírito e a obra do diabo. É a obra do Espírito fazer você se sentir um pecador, mas nunca foi a sua obra fazer você sentir que Cristo poderia esquecê-lo. É a obra do Espírito fazer você se arrepender do pecado, mas não é a obra do Espírito fazer você perder a esperança de perdão. Isso é obra do diabo. Você sabe que Satanás sempre trabalha tentando falsificar a obra do Espírito. Ele fez isso na terra do Egito. Moisés estendeu sua vara e transformou todas as águas em sangue. Janes e Jambres saíram e, por sua astúcia e prestidigitação, trouxeram um pouco de água e a transformaram em sangue. Então Moisés encheu a terra com sapos. Os feiticeiros não graciosos têm um espaço limpo e eles o enchem com sapos. Portanto, eles se opuseram à obra de Deus, fingindo fazer a mesma obra. O diabo fará o mesmo com você. Ah, diz Deus, o Espírito Santo, pecador, você não pode salvar a si mesmo. Ah, diz Satanás, e ele também não pode salvá-lo. Ninguém pode te salvar. Ah, diz Deus, o Espírito Santo, você tem um coração duro, só Cristo pode amolecê-lo. Ah, diz o diabo, mas ele não vai amolecer a menos que você amoleça ele primeiro. Ah, diz Deus, o Espírito Santo, você não tem qualificações, você está nu e arruinado e desfeito. Sim, diz o diabo, não adianta confiar em Cristo, porque você não tem o bem em você e não pode esperar ser salvo. Ah, diz Deus, o Espírito Santo, você não sente o seu pecado. É difícil para você se arrepender por causa da sua dureza. Ah, diz o diabo, e porque você tem um coração tão duro, Cristo não pode amolecê-lo e salvá-lo. Agora, aprenda a distinguir entre um e outro. Quando um pobre penitente, às vezes, pensa em se destruir, você acha que isso é obra do Espírito Santo? Quando um pecador acha que não há nenhuma esperança e só desespero, você acha que isso é obra do Espírito Santo? É obra do diabo. É a obra do diabo. Ele foi um assassino desde o início. Um pecador diz, eu sou tão culpado, tenho certeza de que nunca poderei ser perdoado. Isso é o ensino do Espírito, essa mentira? Isso vem do pai da mentira. Preste atenção sempre que você ler uma biografia como a da Graça Abundante, de John Bunyan. Ao ler, diga, essa é a obra do Espírito. Senhor, envie-me isso. Essa é a obra do diabo. Senhor, me proteja disso. Não deseje que o diabo rasgue sua alma em pedaços. Quanto menos você tiver que fazer com ele, melhor. E se o Espírito Santo afastar Satanás de você, abrace-o por isso, exalte-o por isso. Não espere ter os terrores e horrores que alguns têm, mas venha a Cristo assim como você é e como você está. Você não precisa desses terrores e horrores. Eles têm pouca utilidade. Deixe-me lembrá-lo de outra coisa. Peço-lhe que não se familiarize com os seus pecados, a fim de esperar conhecê-los todos, porque você não pode contá-los com a pobre aritmética do homem. John Young, em Através da Noite, diz, Deus se esconde de todos os olhos, exceto dos seus. Aquela visão desesperada, um coração humano. Se você soubesse apenas a 10ª parte do quão ruim você tem sido, você enlouqueceria. Você que tem sido o mais moral, o mais excelente em caráter, se todos os pecados passados do teu coração pudessem estar diante de você em suas cores negras e você pudesse vê-los em sua verdadeira luz, você estaria no inferno. Pois ver seu próprio pecado inteiramente mal como ele é parte do inferno. É um inferno descobrir a pecaminosidade do pecado, e o homem descobrirá isso para sempre. Você quer dizer que cairia de joelhos e pediria a Deus que o mandasse para o inferno ou que o deixasse louco? Não seja tão tolo.
Diga: Senhor, deixe-me saber minha culpa o suficiente para me conduzir a Cristo, mas não satisfaça a minha curiosidade me contando mais. Não, dê-me o suficiente para me fazer sentir que devo confiar em Cristo e em Cristo somente, ou então estarei perdido. E pela sua graça ficarei bem contente se tu me deres isso, embora tu me negues mais. Mais uma vez, meus queridos, escutem esta próxima oração, pois é muito importante. Tome cuidado para não tentar transformar seus sentimentos em retidão. Se você disser: não posso ir a Cristo até que sinta minha necessidade dele, isso é uma clara legalidade. É puro legalismo. Você está totalmente no caminho errado, porque Cristo não quer que você sinta a sua necessidade a fim de se preparar para ele. Ele não quer preparação, e tudo que você pensa ser uma preparação é um erro e vem do seu orgulho. Você deve ir como está, hoje, como você é agora. Não como você será, mas agora, como você é agora. Eu não digo a você: vá para casa e busque Deus em oração. Eu digo: venha para Cristo agora, nesta mesma hora. Você nunca estará em um estado melhor do que está agora, pois você nunca esteve em um estado pior. E esse é o estado mais adequado para vir a Cristo. Você já nasceu morto em delitos e pecados e como um filho da ira. Quem está muito doente está em condições de ter um médico. Aquele que está sujo está no estado certo para ser lavado. Aquele que está nu está no estado certo para ser vestido. Esse é o seu caso. Mas você diz: não sinto minha necessidade. Só então, o fato de você não sentir prova que você tem uma necessidade maior. Você não pode confiar em seus sentimentos, você diz, porque não tem nenhum. Ora, se Deus ouvisse suas orações e o fizesse sentir sua necessidade, você começaria a confiar em seus sentimentos e seria levado a dizer: confio em Cristo porque sinto minha necessidade. Isso seria dizer: eu confio em mim mesmo. Todas essas coisas são apenas o orgulho disfarçado. Toda essa pregação aos pecadores, que eles devem sentir isso e sentir aquilo antes de confiar em Cristo, é justiça própria em outra forma. Eu sei que muitos irmãos pregadores não vão gostar deste sermão. Não posso evitar isso, pois não hesito em dizer que o farisaísmo se mistura com muito da pregação que se ouve em nossos dias, mais do que qualquer outra coisa no mundo. Eu declaro solenemente que esta pregação contra o preconceito e os sentimentos de que eles chamam de pecadores sensatos nada mais é do que justiça própria tomando uma forma astuta, pois está dizendo ao pecador que ele deve ser algo antes de vir a Cristo, ao passo que o Evangelho não é pregado para pecadores sensíveis ou pecadores com qualquer outro adjetivo qualificativo, mas para pecadores, como pecadores assim como eles são. Não é para pecadores como pecadores arrependidos, mas para pecadores como pecadores. Seja o seu estado e seus sentimentos quais forem eles, você é um pecador. Ó pecador, a porta da misericórdia está totalmente aberta para você agora. Não deixe Satanás empurrá-lo dizendo: você não está apto. Você está apto, você é um pecador. Quer dizer, você tem toda a aptidão que Cristo deseja, ou seja, nenhuma. Venha a Ele assim como você está. Ó, diz um, mas você conhece aquele hino de Hart que diz assim: todo o preparo que Ele requer é sentir sua necessidade dele. Eu não consigo fazer isso. Então, querido, me deixe dar um conselho a você. Nunca cite parte de um hino ou parte de um texto. Cite tudo, porque o hino diz: todo o preparo que ele requer é sentir sua necessidade dele, e isso ele lhe dá. É o feixe ascendente do Espírito Santo. Venha e peça a ele para dar a você. Acredite que ele vai dar a você. Acredite que meu mestre anseia por salvá-lo. Confie nele. Haja de acordo com essa crença, pecador, e você será salvo. Ou então estarei perdido com você. Apenas acredite que meu mestre tem um coração amoroso e que ele é capaz de perdoar e que ele tem um braço poderoso e é capaz de libertar você. Dê a ele a honra agora de não medir ele por você.
Pois os caminhos dele não são os vossos caminhos, nem os pensamentos dele são os vossos pensamentos. Tão alto quanto o céu está acima da terra, assim são os seus caminhos acima dos teus caminhos, e os seus pensamentos acima dos teus pensamentos. Hoje ele diz a você: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Pecador, se você crê e não é salvo, então é porque a palavra de Deus é uma mentira e Deus não é a verdade. E você vai sonhar que seja esse o caso? Não, pecador. Feche agora com a proclamação deste evangelho e diga, como dizem os versos do hino: aceitarei a abordagem graciosa do rei, cujo cetro a misericórdia concede. Talvez ele possa comandar meu toque, e então o suplicante vive. Talvez ele admita meu apelo, talvez ouvirá a minha oração, mas se eu morrer, vou morrer orando, e se perecer, perecerei diante dele. Você não pode morrer confiando em Cristo. Embora você não tenha boas obras e nem bons sentimentos, se seus braços estiverem ao redor da cruz, e se o sangue for aspergido em sua testa, quando o anjo destruidor passar pelo mundo, ele passará por você. Assim está escrito: quando eu vir o sangue, passarei por cima de você. Não quando eu vir seus sentimentos sobre o sangue, nem mesmo quando eu ver sua fé no sangue, mas quando eu vejo o sangue, vou passar por você. Aprenda a discriminar entre um senso de pecado que humilharia e um senso de pecado que apenas o deixaria orgulhoso. Quando você diz: já senti bastante o meu pecado e, portanto, estou apto a vir a Cristo, nada mais é do que orgulho revestido de humildade. É obra do diabo e não do Espírito Santo. Deixe-me dizer mais uma coisa antes de terminar com você neste ponto. Qualquer coisa que o afaste de Cristo é pecado. Qualquer pensamento que o impeça de confiar em Cristo hoje é um pensamento pecaminoso. E a cada hora que você continua como um incrédulo em Cristo, a ira de Deus permanece sobre você. Agora, por que você deveria estar pedindo algo que pode ajudar a mantê-lo afastado de Cristo por mais tempo? Você sabe agora que não tem nada de bom em você. Por que não confiar em Cristo para tudo? Mas você diz: antes de mais nada, devo sentir mais. Isso é o diabo e não o Espírito que está falando com você. Pobre alma, se você fosse sentir mais agudamente, seria ainda mais difícil confiar em Cristo. Orei a Deus para que Ele me mostrasse minha culpa. Não pensei em como Ele me responderia, porque fui um tolo a ponto de não vir a Cristo a menos que o diabo me arrastasse até lá. Eu disse: Cristo não pode ter morrido por mim, porque não me senti miserável o suficiente. Deus me ouviu e, acredite, nunca mais farei essa oração. Pois quando comecei a sentir minha culpa, disse: sou muito iníquo para ser salvo. E descobri que exatamente o que estava pedindo era uma maldição e não uma bênção. Portanto, se você sentir o que pede para sentir, pode ser a causa da sua condenação. Seja sábio, portanto, e escute a voz do meu mestre. Não tente juntar o sabão do lavador e o fogo dos refinadores, mas venha, lave-se agora no Jordão e fique limpo. Venha e não pare até que seu coração seja destruído com o arado e a sua alma cortada com o machado. Venha como você está para Ele. Venha agora. O quê? Você não virá a Cristo quando Ele disse: quem quiser venha? Você não vai confiar nele quando Ele olha para baixo, sorri para você e diz: confie em mim, nunca vou enganá-lo? O quê? Você não pode dizer a Ele: mestre, sou muito culpado. Mas o Senhor disse: vem agora e vamos raciocinar juntos. Embora seus pecados sejam tão vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eles serão como a lã. Senhor, essa misericórdia é muito grande, mas eu acredito na sua palavra. Tu disseste: retornem, filhos rebeldes, e perdoarei suas iniquidades. Senhor, eu vou para ti. Não sei como tu podes perdoar alguém como eu, mas acredito que tu não podes mentir. E com essa promessa eu descanso minha alma. Eu sei que tu disseste:
Todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. Senhor, não consigo entender como pode haver poder no sangue para lavar todo tipo de blasfêmia, mas tu disseste, e eu acredito. É a sua função tornar verdadeira a tua própria palavra, não a minha. E tu disseste, quem quiser, venha. Senhor, não sou digno, mas quero vir. Ou se não quero, sei que preciso ainda mais, então ainda quero, portanto virei assim como estou. Eu sei que não tenho bons sentimentos para me recomendar, mas sei também que tu não queres bons sentimentos em mim. Tu vais me dar tudo o que eu preciso. Ó, meus queridos, estou tão feliz por ter um evangelho como este para pregar a vocês. Se você não o recebeu, oro a Deus, o Espírito Santo, para enviá-lo para a sua casa. É tão simples que os homens não conseguem acreditar que seja verdade. Se eu mandasse você tirar os sapatos e correr daqui para York, e você seria salvo, sei que você faria isso, e a estrada para York ficaria lotada. Mas quando nada mais é do que as palavras que despertam a alma, acredite e viva, é muito fácil para o seu coração orgulhoso fazer. Se eu lhe dissesse para ir e ganhar 1.000 libras e doar a uma igreja e você seria salvo, você pensaria que o preço era muito barato. Mas quando eu digo, confie em Cristo e seja salvo, você não pode fazer isso. É simples demais, não é? Ah, loucura do coração humano! Pecado estranho e obsessivo. Quando Deus torna o caminho plano, os homens não correrão nele exatamente por esse motivo. E quando ele escancar a porta, é exatamente por ela estar escancarada que eles não entrarão. Eles dizem que se a porta estivesse entreaberta e eles tivessem que abri-la, eles entrariam. Deus tornou o evangelho muito claro e simples para se adequar a corações orgulhosos. Que Deus amoleça corações orgulhosos e faça você receber o Salvador. Pobre pecador, não confunda mais a palavra do diabo com a palavra do Espírito Santo. Há 7 anos você estava dizendo exatamente o que está dizendo agora. E quanto mais 7 anos vierem, você estará dizendo exatamente o mesmo. 7 anos atrás você disse, eu confiaria em Cristo, mas não me sinto como deveria. Você se sente melhor agora? E quando vierem mais 7 anos, você se sentirá exatamente como agora. Você dirá, eu iria, mas não me sinto apto, não sinto minha necessidade o suficiente. Sim, e isso continuará para sempre, até que você desça ao abismo do inferno, dizendo enquanto desce, eu não sinto minha necessidade o suficiente. E então a mentira será detectada, e você dirá, nunca foi dito na palavra de Deus, eu poderia vir a Cristo quando eu sentisse minha necessidade, mas dizia, quem quiser venha. Eu não viria como estava, portanto, sou justamente rejeitado. Me ouça, pecador, quando eu digo que você venha a Jesus como você é e está, e te dei e dou razões para isso. Em primeiro lugar, é um pecado muito grande não sentir sua culpa e não lamentar por ela. Mas então, este é um dos pecados que Jesus Cristo expiou na cruz. Quando seu coração foi perfurado, ele pagou o preço do resgate por seu coração duro. Ó pecador, se Cristo tivesse morrido para que pudéssemos ser perdoados de outros pecados, exceto nossos corações duros, nunca iríamos para o céu, pois todos nós, mesmo nós, os que cremos, cometemos aquele grande pecado de ser impenitente diante dele. Se ele não tivesse morrido para lavar aquele pecado, assim como todos os outros pecados, onde estaríamos? O fato de que você não pode chorar nem sofrer como faria ou como deveria é um acréscimo à sua culpa. Mas Cristo não nos lavou desse pecado, por mais negro que seja. Venha a Ele, Ele é capaz de salvá-lo até mesmo disso. Mais uma vez, venha Jesus, porque só Ele pode dar-lhe o coração que você busca. Se os homens não viessem a Cristo até que se sentisse como deveriam, eles nunca viriam. Vou confessar abertamente que, se nunca tivesse confiado em Cristo, até sentir que poderia ter confiado nele, nunca poderia ter confiado nele. E não podia confiar nele agora, pois há momentos comigo em que, depois de ter pregado o Evangelho tão claramente quanto pude, voltei para meu próprio quarto e meu coração estava amortecido, volumoso, colocado como uma lenha verde dentro do meu espírito.
E pensei então, se eu não pudesse vir a Cristo como um pecador, não poderia vir de outra forma. Se eu encontrasse no texto uma palavra antes dessa palavra, pecadores, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar, e então um adjetivo e só depois pecadores, eu estaria perdido. É só porque o texto diz pecadores, assim como eles são, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, que posso esperar que ele veio para me salvar. Se tivesse dito que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores de coração mole, eu teria dito, Senhor, meu coração é como uma pedra. Se tivesse dito que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores que choram, eu teria dito, Senhor, embora eu pressione minhas pálpebras, não poderia forçar uma lágrima verdadeira. Se dissesse que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores que sentem necessidade dele, eu diria, não sinto necessidade, eu sei que preciso de ti, mas não sinto isso. Mas, Senhor, tu vieste para salvar os pecadores, e eu estou salvo. Eu confio que tu vieste para me salvar, e aqui estou eu, afundando ou nadando, eu descanso em ti. Se eu perecer, perecerei confiando em ti. E se eu tiver que estar perdido, estará em tuas mãos, pois em minhas próprias mãos não serei salvo em nenhum aspecto ou grau. Eu venho para aquela cruz e sob ela eu permaneço. Tua justiça perfeita é minha beleza, meu vestido glorioso. Venha, pecador, venha a Cristo, porque ele pode abrandar seu coração e você nunca poderá abrandá-lo sozinho. Ele é exaltado nas alturas para dar arrependimento e remissão de pecados, não apenas a remissão, mas o arrependimento também. Ele dá sua graça não apenas para aqueles que a buscam, mas até mesmo para aqueles que não a procuram. Ele dá o arrependimento não para aqueles que se arrependem, mas para aqueles que não podem se arrepender e para aqueles que estão dizendo, Senhor, eu gostaria, mas não posso sentir. Eu gostaria, mas não posso chorar. Eu digo, Cristo é apenas o Salvador para você. Um Cristo que começa do início e não precisa que você comece. Um Cristo que irá até o fim e não precisará que você termine. Um Cristo que não pede que você diga alfa e então ele será o ômega, mas ele será tanto alfa quanto ômega. Cristo que é o princípio e o fim, o primeiro e o último. O evangelho claro é apenas este: olhe para mim e sejam salvos todos os confins da terra. Mas, Senhor, eu não consigo ver nada, olhe para mim. Mas, Senhor, eu não sinto, olhe para mim. Mas, Senhor, não posso dizer que sinto minha necessidade, olhe para mim, não para si mesmo. Tudo isso é olhar para você mesmo. Mas, Senhor, às vezes sinto que poderia fazer qualquer coisa, mas uma semana se passa e então fico com o coração endurecido. Olhe para mim. Mas, Senhor, eu tentei muitas vezes, não tente mais, olhe para mim. Oh, mas, Senhor, tu sabes, sim, eu sei todas as coisas, eu sei tudo, todas as suas iniquidades e seus pecados. Apenas olhe para mim. Oh, mas frequentemente, Senhor, quando ouço um sermão, fico impressionado, mas é como uma nuvem de manhã e o orvalho da manhã, e logo passa. Olhe para mim, não para os seus sentimentos ou impressões. Olhe para mim. Bem, diziam alguns, mas isso realmente me salvará apenas olhando para Cristo? Minha querida alma, se isso não te salvar, eu não estou salvo. A única maneira pela qual fui salvo é o único evangelho que posso encontrar na Bíblia, é olhando para Cristo. Mas se eu continuar pecando, diz um, mas você não pode continuar pecando. O fato de você olhar para Cristo irá curá-lo desse hábito do pecado. Você não vai ser mais escravo do pecado. Mas e se meu coração continuar duro? Não pode permanecer duro. Você descobrirá que olhar para Cristo o impedirá de ter um coração duro. É assim como cantamos no hino penitencial de gratidão. Dissolvido por sua misericórdia, caí prostrado no chão e chorei pelo louvor da misericórdia que encontrei. Você nunca se sentirá como deveria até que não sinta o que deveria. Você nunca virá a Cristo até que sinta que não pode vir. Venha como você está. Venha em toda a sua pobreza, teimosia e dureza, assim como você está agora. Venha a Cristo como seu tudo em tudo. Soem suas canções, anjos. Toquem suas harpas de ouro.
há redimidos aqui. Há pecadores arrebatados do inferno hoje. Há homens, mulheres e crianças que confiaram em Cristo hoje. Embora eles mal saibam disso, seus pecados estão todos perdoados. Seus pés estão na rocha. A nova canção logo estará em suas bocas e seus movimentos serão estabelecidos. Adeus, meus irmãos e irmãs. Volte-se para Deus hoje. Deus o guardará e você verá a sua face na glória eterna. Amém, queridos. Amém.